Bom dia, meninos. Bom dia, meninas. Bom dia, primeira série A, primeira série B. Todos bem? Bem-vindos mais uma vez para a nossa última live antes do recesso, né? A gente vai ter um recessozinho de uma semana para dar aquela respirada, recarregar um pouco as energias, recarregar um pouco as baterias, né? Dar uma descansada, dar uma relaxada. E aí a gente vai retornar a primeira semana de agosto, não é isso? 1º de agosto. Creio que seja isso mesmo. Como eu falei nas orientações, a gente vai caminhar, tentar conversar um pouquinho aqui a partir do pensamento de Aristóteles, da filosofia de Aristóteles. Eu elaborei um material, depois eu vou disponibilizar o link desse material para vocês, né? Vou deixar tudo certinho lá o link do material. É um material que a gente vai caminhar por ele agora, material que a gente vai caminhar nessa aula de hoje. Quando chegar para vocês, quando tiver tudo certinho aí, dá um toque, dá um sim, sim, chegou, estamos ouvindo, estamos na escuta, pode mandar ver. Aí a gente começa. Chegou, Juan? Chegou? Gustavo? Como é que tá aí o material? Abriram? Chegou, Isabela? Sim? Preciso do retorno, gente. Se chegou, se não chegou, só para eu saber o que eu faço do lado de cá. Abriu. Ixi. Às vezes demora um pouquinho, né? Às vezes atrasa um tiquinho aí, mas o importante é que o material chegue até vocês, beleza? Então vamos lá. Meninos, nós dialogamos, nós estamos falando de teoria do conhecimento. Vamos retomar aqui os principais pontos da nossa discussão. A gente está trabalhando teoria do conhecimento, né, a partir de alguns referenciais da história da filosofia. Falamos um pouquinho dos pré-socráticos, questão pertinente ao conhecimento. Falamos um pouco de Platão nas nossas aulas anteriores. Principalmente a teoria das ideias e o mito da caverna. Foram os assuntos que nós debatemos aí na semana passada. Gente, o meu áudio está chegando direitinho, parece que está travando aqui para mim, a câmera também. Tá dando para ouvir tudo certinho? Parece que esse negócio está travando aqui, não sei. Estou atualizado aqui, está chegando? Está normal? Então, beleza. Tenho a impressão que está meio travando aqui, mas tá bom. Se está chegando, tá bom. Aí hoje nós vamos começar a conversar um pouquinho, a dialogar um pouquinho com Aristóteles. Como eu sempre gosto de fazer no início de cada filósofo novo que a gente estuda, que a gente aprende, fazer um pouquinho da parte histórica, do contexto histórico, conversar um pouquinho como é que desenvolveu o pensamento desse filósofo, quais os elementos importantes do pensamento desse filósofo, para depois a gente chegar nas questões propriamente que aparecem aí no material de vocês. O objetivo é a gente falar de tipos de conhecimento dentro da filosofia de Aristóteles e depois falar como é que Aristóteles entendia essa problemática em torno do conhecimento. A princípio, nós vamos considerar acerca das questões históricas, né, pertinentes a esse filósofo, a esse pensador, que o Aristóteles ele nasce numa colônia ao norte da Grécia, chamada de Estagira, mais ou menos ali 348 a.C. A família dele era uma família, de certa forma, tradicional, no sentido de influência, né? Uma família bastante influente. Tinha determinadas posses e determinados espaços, principalmente dentro do poder político ali da região onde ele morava, né? De modo que esse nosso filósofo, esse nosso pensador, ele teve uma educação bastante elitista, né?
uma educação bastante sistematizada, bastante rigorosa, e que vai repercutir depois no seu entendimento da filosofia do conhecimento. A gente vai ver isso mais para frente. O pai de Aristóteles era um médico chamado Nicômaco, que prestava serviços ali para o rei da Macedônia. Possivelmente foi médico pessoal do rei da Macedônia. Por que eu estou dizendo isso? Aristóteles aprendeu com o pai desde muito cedo, desde muito tempo, essa espécie de obsessão pelo conhecimento, né? Essa espécie aí, vê se ela consegue entrar agora, Sofia, já admiti aí. Ele aprendeu muito cedo essa preocupação aí pelo conhecimento, né? Essa busca pelo conhecimento, ele sempre teve isso muito pertinente na sua vida, no seu processo de educação, né, na sua própria história. E esse rapaz, né, Aristóteles, ele vai para Atenas mais ou menos com 17 anos, que é onde o material de vocês justamente começa falando disso. Ele vai para Atenas com 17 anos de idade, mais ou menos, e ele vai estudar num lugar com ninguém menos do que Platão. É verdade. Ele vai para a Grécia, Atenas. Ele é enviado para lá, né, para concluir seus estudos. Ele entra para a Academia Platônica, que a Academia Platônica, na época, vamos pensar assim, era uma grande escola de filosofia, né, onde se estudava muitas coisas, não só além da filosofia como a gente conhece hoje, mas estudava-se ciência, estudava matemática, aritmética, se estudava um pouco de astronomia, né? Era um lugar, era um grande espaço produtor de saber, produtor de conhecimento. E Atenas, nesse contexto aí do século IV a.C., mais ou menos, Atenas, pensa assim, ela era um grande centro cultural, político do mundo antigo, né? Todas as famílias, vamos dizer assim, que tinham as suas posses, almejavam mandar os seus filhos para Atenas, justamente por conta de ser um espaço muito propício para a formação do conhecimento, para a construção do conhecimento. Aristóteles vai para Atenas e ele ingressa na Academia Platônica, como eu já falei. Era esse grande lugar, né, esse grande território, esse grande espaço onde se produzia muito conhecimento. O Aristóteles, então, se destaca como sendo um dos principais alunos de Platão. Platão, nesse contexto, ele tinha 20 alunos, tinha infinitos alunos, e o Aristóteles ele se destaca como sendo um desses grandes, esse que, vamos pensar assim, aquele aluno brilhante que quando você fala uma coisa, de imediatamente ele já capta, ele já desenvolve a ideia. Aristóteles era um desses brilhantes, né, desses alunos brilhantes. Estima-se que ele tenha pertencido à Academia de Platão, que ele tenha permanecido ali por mais de 20 anos, estudando com Platão, aprendendo com o mestre, dialogando com o mestre, discutindo com o mestre as grandes questões que se colocava na época como questões para ser pensadas e discutidas. Depois, o Aristóteles ele volta para a cidade de onde ele nasceu, né? E ele funda uma espécie de escola que ficou conhecida como Liceu. Ele funda a sua própria escola de filosofia, funda a sua própria academia, que ficou conhecida aí como Liceu.
E uma das razões que levou Aristóteles a fundar sua própria academia, né, e a não permanecer ali na academia de Platão, estudando com Platão, ou dando seguimento ao pensamento, né, à filosofia de Platão, uma das hipóteses para esse rompimento foi algumas discordâncias que o Platão e o Aristóteles começaram a se apresentar entre eles. Aristóteles começou a discordar do seu mestre, começou a questionar o seu mestre acerca de vários pontos, né, filosóficos, e um dos principais trata-se da natureza do conhecimento. Vocês discutiram recentemente comigo aqui da caverna, a teoria das ideias, né, onde Platão ele exaltava muito o conhecimento racional, né, o conhecimento intelectual, tanto que, né, nós falamos que Platão parece que ele funda na filosofia essa perspectiva idealista, né, esse idealismo, dizendo que a razão, somente a razão, conduz o homem ao conhecimento seguro, enquanto os conhecimentos advindos da experiência, né, enquanto os conhecimentos advindos da sensibilidade conduziam o homem ao engano, ao equívoco. Esse talvez tenha sido o ponto maior, né, o auge da discordância entre Platão e Aristóteles. Isso ficou bem sintetizado nessa obra do Rafael de Sanzo, chamada Escola de Atenas. Uma obra que, lá do período renascentista, né, foi pintada no teto da Capela Sistina, no Vaticano, onde o Rafael ele vai discutir, parece que ele quer apresentar nessa obra, um dos pontos de discordância entre o pensamento aristotélico e o pensamento platônico acerca da questão do conhecimento. Ampliando aqui um pouquinho o zoom, né, fica evidente esses dois filósofos, o Platão e o Aristóteles, no centro, enquanto esse mais velho aqui de barbas brancas, né, Platão, está apontando com o dedo para cima, Aristóteles, esse mais moço aqui, um pouco com a mão na posição mais abaixo. As várias interpretações que essa imagem adquiriu ao longo do tempo e da história dão conta de que os dois estão discutindo acerca da diferença da natureza do conhecimento. Enquanto Platão está fundamentando o conhecimento da ideia, né, o gesto de apontar o dedo para cima está dando a entender que o conhecimento verdadeiro aparece a partir da ideia, né, a partir do intelecto, né, esse ênfase para o conhecimento intelectual, esse conhecimento ideal. O Aristóteles, com um gesto de, parece que colocar a mão mais abaixo, desce, Platão, desce da ideia, sai da idealização, ele está dando a entender que é preciso valorizar os conhecimentos advindos das sensibilidades. Aqui eu tenho o principal ponto de discordância entre Platão e Aristóteles acerca da natureza do conhecimento. Tá, meninos? Por que eu estou enfatizando isso? Essa imagem já foi cobrada no Enem, por exemplo, de várias vezes, de várias formas, né? Várias questões de filosofia que aparecem, às vezes em processos seletivos ou coisas do gênero, eles adoram pegar essa imagem, trazer essa imagem para a discussão, tá? Então é importante que vocês tenham em mente que, a partir dessa figura, a Escola de Atenas, é possível a gente discutir duas visões acerca da natureza do conhecimento, duas visões completamente distintas, duas visões completamente antagônicas. Enquanto em Platão eu tenho uma perspectiva mais idealista do conhecimento, né, o conhecimento a partir da ideia, o conhecimento a partir do intelecto, em Aristóteles há uma perspectiva mais, digamos assim, materialista do conhecimento, né?
uma vez que para esse filósofo, para esse pensador, os sentidos também funcionam na aquisição do conhecimento e eles não podem ser negados no ato de conhecer. Ok? Aí, resumindo toda essa ópera toda, eu tenho aqui um primeiro ponto para entender Aristóteles, que aparece aí a partir do primeiro parágrafo da página 13. Ao contrário do seu mestre, Platão, Aristóteles não desprezava o conhecimento sensível. Vejam bem, o que eu tenho aí? Enquanto para Platão o conhecimento sensível era fonte de engano, o conhecimento sensível conduzia o homem ao erro, ao equívoco, em Aristóteles nós temos uma valorização do conhecimento sensível. Ou seja, aquilo que nos vem pelos sentidos, aquilo que chega a nós através do sentido, pelas vias dos sentidos, não pode ser desprezado. Muito pelo contrário, deve ser enfatizado, deve ser valorizado quando a gente discute a questão do conhecimento. Esse é o primeiro grande ponto para a gente entender Aristóteles. Essa divergência dele em relação ao Platão acerca do conhecimento. Enquanto em Platão, repito, eu tenho um conhecimento mais idealizado, a partir, fundamentado na ideia. Em Aristóteles, nós temos uma preocupação com o conhecimento a partir de uma perspectiva mais empírica, mais materialista, onde os sentidos funcionam no ato de conhecer. Tranquilo? Meninos, até aqui está ok? Eu preciso saber se está chegando a informação aí, se vocês estão conseguindo captar a informação, porque ela é importante para o que a gente vai desenvolver depois. Eu tenho duas filosofias, repetindo, duas filosofias acerca do conhecimento. Uma platônica, que vai na direção dessa supervalorização do conhecimento racional, essa idealização do conhecimento racional. Somente a razão conduz o homem à verdade, os sentidos levam ao engano. Outra, na perspectiva aristotélica, em que admite a participação dos sentidos no ato de conhecer. Os sentidos não podem ser desprezados no ato do conhecimento. Os sentidos precisam ser levados em consideração quando a gente vai formular a questão do conhecimento. Tranquilo? Uma despreza os sentidos, a outra valoriza os sentidos no ato de conhecer. Fechou? Beleza, Vitor? Beleza, Jennifer? Só o Vitor e a Jennifer que manifestaram aqui. Cadê os demais? Tá tudo certinho? Camila, Arthur, Pedro, tudo certinho, né? Fechou. Então, beleza. Vamos para o segundo passo, segundo tópico. Essa posição de Aristóteles em relação ao conhecimento, ou seja, de valorizar os sentidos no ato de conhecer, faz com que outras formas de conhecimento fossem valorizadas, além das que são puramente racionais. Percebe? Então, o que a gente tem aqui, meninas? O Aristóteles, ele vai abrir margem, ele vai abrir leque para que outras formas de conhecimento também possam ser valorizadas. A história do conhecimento, a teoria do conhecimento em Platão, ficou muito refém do conhecimento racional. Somente o conhecimento racional tem que ser considerado. Aristóteles, a partir dessa sua valorização dos sentidos, ele está abrindo espaços, ele está abrindo margem para que outras formas de conhecimento fossem também consideradas como conhecimento válidos. Percebe como é que isso muda o entendimento acerca da questão do conhecimento, acerca da problemática? Tanto que muitos historiadores da filosofia, quando analisam o pensamento aristotélico, vão dizer que Aristóteles, de certa forma, foi o pai das ciências. Talvez tenha sido um dos primeiros cientistas, justamente porque ele abre caminho, ele abre margem para que, além da razão, além do conhecimento intelectual, racional,
outras formas de buscas pelo conhecimento também possam ser admitidas na investigação. Tá? Posto isso, o Aristóteles ele cria um método de pesquisa que vai envolver uma classificação rigorosa dos objetos de estudo. Isto é, vamos começar a analisar a realidade que nos cerca, a realidade que nos aparece, e vamos começar a classificar as coisas. Vamos começar a formular sobre elas hipóteses. Vamos começar a formular sobre elas algumas teorias, algumas ideias, para que a gente possa, a partir daí, extrair um conhecimento de caráter mais palpável, né? Extrair um conhecimento de natureza mais empírica, e não somente como idealização, como teorização de alguma realidade qualquer que seja. Esse fato, né, essa preocupação fez com que a filosofia de Aristóteles fosse uma filosofia absolutamente classificadora da realidade. Ou seja, é possível a gente estudar, analisar os elementos que estão no nosso entorno a partir de uma ordem mais empírica, a partir de uma verificação mais palpável. E aí, esse tipo de filosofia, cuja preocupação com o conhecimento vai além, né, da razão somente, veja só, Aristóteles não está negando a razão. Tá? Inclusive, isso já foi até pegadinha em questão uma vez, onde Aristóteles nega a razão. Não, ele está negando o conhecimento racional, pelo amor de Deus, tá? Ele está apenas dizendo que, além da razão, né, outras esferas, inclusive sensíveis, participam da aquisição do conhecimento. Tá? Isso que está colocado aqui, beleza? Essa sua preocupação, essa sua obsessão por uma lógica mais classificatória da realidade, por uma filosofia que organize mais a realidade, classifique mais o conhecimento, fez com que o pensamento aristotélico dividisse o conhecimento em três categorias, em três classes. Página 13 do livro começa falando em tipos de conhecimento dentro da filosofia aristotélica. Né? Então, ou seja, nós podemos estudar a realidade de maneira empírica, verificando, pesquisando, aplicando sobre a realidade um olhar mais empírico, tá? E a partir disso, eu posso concluir que há três esferas, três categorias dentro das quais a gente pode classificar os conhecimentos. Vamos a elas. Primeiro, as ciências produtivas ou os conhecimentos produtivos. Vamos pensar, por exemplo, na arte. Vamos pensar, por exemplo, na agricultura. Ou seja, quando alguém produz alguma coisa, quando alguém faz literalmente, né, no sentido fazer mesmo, fazer, pegar para fazer, essa xícara só foi possível, essa caneca, né, melhor dizer, só foi possível porque alguém botou a mão na massa, pegou a cerâmica, modelou a cerâmica de algum jeito e produziu a caneca. Então essa caneca, ela é resultado de um conhecimento que o Aristóteles chamou de conhecimento produtivo, ou de ciência produtiva. É o pegar para fazer, literalmente, colocar a mão na massa, pegar para fazer. Da mesma maneira, esse copo, né, ele foi produzido também por uma evidência concreta da realidade. Ele é um elemento concreto, ele é resultado de uma ciência produtiva, ele é resultado de um conhecimento produtivo. Né? Então, o conhecimento produtivo se refere àqueles conhecimentos em que nós utilizamos a razão, utilizamos técnicas, utilizamos o intelecto, utilizamos o entendimento para produzir algo que, de certa forma, vai ser útil
a alguma coisa, né? A caneca é útil à medida que eu a utilizo para tomar meu café, meu chocolate, meu leite. O copo é útil à medida que eu utilizo para tomar minha água, meu refrigerante. O celular é útil à medida que eu utilizo para me comunicar, para interagir, para rede social, para qualquer coisa do gênero. Então, os conhecimentos produtivos resultantes dessas técnicas de produção, eles são determinados por uma finalidade, eles vão servir para alguma coisa. Depois, as ciências práticas, ou conhecimento prático. Aqui aparece um detalhe interessante que o prático aqui talvez não se relacionam diretamente a um fazer algo, tá? Mas o prático aqui está se relacionado à conduta do ser humano dentro de um espaço de convivência. O prático aqui você pode entender como relações de convivência. E aí, exemplo dessas ciências práticas, a gente podia pensar a política, né, que dentro da filosofia de Aristóteles, a política é um tipo de conhecimento que visa organizar a sociedade. Os governos, né, dentro da lógica de Aristóteles, são conhecimentos, a organização de um governo são conhecimentos que devem organizar a sociedade. As leis são conhecimentos práticos nesse sentido. A própria ética, né, quando a gente estabelece códigos morais, quando a gente estabelece leis, regras, direitos, deveres, quando a gente denomina alguma coisa como certo e errado, né, como adequado e inadequado, enfim, quando a gente faz todas essas discussões em torno da moral, a gente está visando organizar a sociedade, né? Elas têm como base, elas têm como fundamento uma organização social, cultural e assim por diante. E, por fim, as chamadas ciências teoréticas ou conhecimentos teoréticos, como o próprio nome já sugere, né, está relacionado às teorizações que nós fazemos acerca da realidade, né? Pensar a matemática é uma teorização. O que é um número? Ninguém sabe me definir o que é número, né? Aí um dia, dando essa aula, a menina falou assim, professor, número é 1, 2, 3, enfim, não estou perguntando por quantidade. Estou perguntando por número. Número é o quê? Número é uma teorização, né? O que é pi? Pi, alguém sabe me explicar o que é pi? Pi é uma teorização. Alguém sabe me explicar o que é um ângulo? Né? Uma teorização. O que é velocidade dentro da física? Uma teorização. Então, ou seja, esses conhecimentos teóricos que, de certa forma, aparecem a nós como abstratos no sentido de que eu não consigo tocá-los e nem, de certa forma, formulá-los empiricamente, como eu faço com a caneca, que eu estou relacionando com ela de maneira prática, de maneira objetiva. Eu não consigo relacionar com pi de maneira objetiva. Eu não consigo relacionar com um ângulo de 90 graus, né, no sentido de, eu peguei o ângulo, eu posso calcular aquilo ali na minha parede, que agora eu estou vendo alguns ângulos de 90, só que eu sei também, tá, gente? Eu sei, todo mundo sabe. Se você errar ângulo de 90 graus na sua vida alguma vez, pelo amor de Naná, né? Que é impossível errar isso, que é o que quase todo mundo sabe. Né? Ou seja, isso são teorizações que nós vamos utilizando para compreender a realidade. Quando a gente teoriza alguma coisa, quando a gente formula um conceito sobre alguma coisa, a gente está tentando entender a realidade. Então, percebe, essas três naturezas de conhecimentos para Aristóteles, elas são fundamentais para a gente relacionar com a realidade. Né? Percebe que aqui, então, eu estou abrindo espaços para conhecimentos de outra ordem. Enquanto não somente os teóricos, os intelectuais, os racionais, né? Mas conhecimentos de ordem empírica, de ordem das sensações, da ordem das coisas. Tá?
Então, aqui, resumindo todo esse processo de reflexão que eu fiz, o que eu tenho aqui? Eu tenho um entendimento de que, além da razão, da teoria, do intelecto, eu posso produzir conhecimento da ordem prática, né? Conhecimento mais relacional, conhecimento mais verificável, a partir de um olhar mais empírico sobre a realidade, né? A partir de um olhar mais focado sobre a realidade, e não somente pelas abstrações intelectuais, né? Insisto, não há uma negação delas, mas há o entendimento de que elas não são as únicas formas, as únicas naturezas de conhecimento, as abstrações, né? Existem conhecimentos de outras naturezas que são importantes também. Beleza? Então, esse olhar aristotélico sobre a realidade fez com que houvesse, né, maiores espaços para a gente problematizar outras naturezas de conhecimento. Isso foi fantástico para o desenvolvimento do que depois veio a ser ciência. O Ocidente, depois, quando foi todo o progresso da ciência, toda a construção do conhecimento científico, ela se deu a partir dessa lógica de que é possível investigar a natureza, é possível formular teorizações sobre a natureza, é possível fazer experiências mesmo sobre a natureza. Daí o fato de muitos considerarem o nosso jovem Aristóteles como o pai da ciência. Esse é o segundo ponto, beleza? Então, o que eu tenho aqui? No primeiro ponto, a diferença de Platão em relação a Aristóteles acerca da formulação pela natureza do conhecimento. Enquanto Platão está muito focado nesse idealismo e compreende o conhecimento verdadeiro somente a partir do prisma da razão, agora eu tenho uma outra filosofia que já aponta para a possibilidade dos conhecimentos advindos da sensibilidade terem seus espaços. Correto? E essa subdivisão que ele faz do conhecimento em três naturezas: a teoria, a prática e a produção. Fechou? Até aqui está tranquilo, meus caros? Até aqui está tranquilo? Sim? Se sim, pode dar um sinal aí. Eu preciso que vocês entendam isso, senão a gente não avança, né? Senão a gente não avança. Vocês estão com a apostila em mãos? Quem é que está com a apostila em mão? Quem só está ouvindo, só está acompanhando o material aqui pelo... Quem está com a apostila em mão? Gustavo. Eu preciso. Gustavo está com a apostila em mãos. Maria Fernanda. Só os dois, gente? Então me ajudem aqui, Maria e Gustavo. Luiz também? Ótimo, Luiz. Perfeito. Então, vocês vão me ajudar aqui. Se quiser abrir o microfone para falar, pode ser também. A página 13 da apostila, eu tenho a imagem O Grito, do Edvard Munch. E essa tela, né, essa obra artística do Munch, ela se apresenta aí para nós como um objeto para a gente analisar a filosofia de Aristóteles, a filosofia aristotélica. E aí, acerca dessa imagem, eu tenho algumas colocações, né, eu tenho algumas perguntas que podem ser produzidas acerca dessa imagem. Eu vou ficar na terceira, né, deixa eu ver aqui. Então, na número 2. Aqui é número 2 para a gente analisar. Observe a imagem e responda às questões propostas. Observe a imagem e responda às questões propostas. Aí, na primeira pergunta, está dizendo assim: que tipo de conhecimento ou impressão essa imagem me transmite? Vão pensando aí, precisa responder agora. Que tipo de conhecimento essa imagem lhe transmite? Né? Eu tenho uma arte, e essa arte, acerca dela está sendo formulada uma questão. Que tipo de conhecimento eu posso dizer que essa arte transmite? Né? Primeira pergunta. A segunda:
Se eu observo de maneira mais atenta essa imagem, eu posso concluir dela um conhecimento mais voltado à razão ou aos sentidos? Se eu posso analisar, eu vou tentar projetar aqui a imagem. Ficou muito legal, não? Porque aparece. Vou só projetar uma tela que eu pesquisei aqui. Cadê? Foi? Isso, acho que foi, né? Essa é a imagem que está colocada aí para a gente analisar. Tem ela em várias perspectivas, vários modos. Mas vamos focar nessa maiorzinha aqui. Analisando o grito a partir dessa perspectiva aristotélica que a gente falou agora, de valorização do conhecimento empírico, de valorização das sensibilidades, de valorização dos conhecimentos práticos, e não somente refém das abstrações, né, desse conhecimento de caráter mais teorético, mais abstrato, pegando essa imagem. E aí, meninos, como é que vocês analisariam? Vamos lá, me ajudem aí. Com relação à letra A da número 2. Que tipo de conhecimento ou impressão essa imagem lhe transmite? Que tipo de conhecimento essa imagem lhe transmite? Ela lhe transmite um conhecimento mais empírico ou um conhecimento mais abstrato? Vamos lá, primeiro ano. Cadê o primeiro ano? Cadê o primeiro A, primeiro B? Eu tenho aqui um conhecimento mais empírico ou um conhecimento mais abstrato a partir dessa representação? Ninguém vai dar um pitaco? Ninguém vai dar uma dica? O João Pedro está dizendo que, para ele, né, aqui eu tenho uma perspectiva mais abstrata do conhecimento. Né, João? Perspectiva mais abstrata. Por quê, João? Você consegue visualizar que trata-se de um conhecimento mais abstrato aí. E se é um conhecimento mais abstrato, João, o autor está querendo, possivelmente, ele usou, né, a questão da razão, do intelecto para a produção desse conhecimento, não é isso? Por que você visualiza aí a abstração? Bem, essa obra ela meio que favor de um homem. Seria um sentimento logo abstrato. Aqui tem um certo sentimento, né? O autor está representando aí uma espécie de sentimento, e a partir daí o João conclui que trata-se de um conhecimento abstrato. Segunda, o conhecimento resultante da observação dessa imagem é mais voltado à razão ou aos sentidos? E aí, como é que vocês analisam? É mais voltado à razão ou aos sentidos? Eu acho que é o sentido. Por que os sentidos, João? É porque ele demonstra os sentimentos. Né? Então, não tem nada aí que fique para o conhecimento. Eu posso concluir aqui que trata-se de uma discussão mais relacionada ao conhecimento sensível, né, do que propriamente a perspectiva mais racional do conhecimento. Essa é a opinião dele, né? Como só ele que falou, eu vou ficar com a opinião dele. Nosso tempo já está indo embora também, né? Aí vou ficar com essa opinião. Mas sendo uma obra de arte, pessoas, ela pode ser analisada de vários olhares, de vários aspectos, tá? Para a conclusão dessa ópera aqui toda, o que eu quero que vocês frisem e fixem bem, né, para a gente voltar nisso lá na primeira aula de agosto. Isso vai ser preciso retomar, mas só para vocês fixarem. Aristóteles, então, está abrindo espaços para a valorização dos conhecimentos de caráter mais sensíveis. E o que a gente está chamando de conhecimento sensível? Conhecimento prático, gente. Conhecimento prático. A ciência é um conhecimento prático. Que não fica só na teorização, não fica só na hipótese. Né? Parte para a evidência mesmo, para a formulação de evidências. A teoria do conhecimento em Aristóteles, ela adquire esse sentido, né, mais prático, esse sentido mais empírico. Beleza? Tanto, por aí, ele é considerado por muitos como o pai das ciências, justamente por apontar esse viés, essa vertente para debater acerca da natureza do conhecimento. Fechados? Meus queridos, então, da minha parte é isso. Tenham todos um lindo fim de semana, uma linda semana,
um bom recesso. Falo fim de semana porque já volto tudo doendo, tudo logo. Um bom recesso. Descansem, tá? Descansem. Fiquem presos à live, material. Só descansem. Até.